Então vamos lá? Bom, tem um vídeo que tá rondando aí pela internet de um rapaz falando sobre a ilusão dos dividendos, né? E que é mentira e que não é possível viver de dividendos. Eu decidi elucidar um pouco melhor o que ele tá falando nesse vídeo. Não vou ficar compartilhando nomes aqui, não é para criar conteúdo. Vocês sabem que eu não me refiro às outras pessoas aqui, eu não crio esse tipo de conteúdo, não acho que é legal. Mas acho que a discussão que ele levantou é sim muito saudável, a gente pode conversar sobre ela para elucidar e trazer um pouco mais de conhecimento para esse mercado aqui. Então, nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre se é uma ilusão ou não viver de dividendos, se isso é possível, e vai ser um prazer falar sobre esse tema com vocês. Antes de você assistir o vídeo, pode ser útil para você que não me conhece ainda, saber que eu tenho minha própria plataforma de investimentos, é a chamada UVP Investimentos, eu também tenho uma consultoria, né? Então eu lido com patrimônio de pessoas que têm muito mais de 10 milhões de reais ali e que já usufruem desse dinheiro há muito tempo. Então é desse ponto de vista que eu vou falar, de um ponto de vista um pouco mais profissional e menos nessas conversinhas de internet. Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz já vai deixar aquele like na confiança, você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um sardinha raiz ainda, o que eu vou pedir é para você segurar a sua mãozinha e considerar deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Bom, eu crio conteúdo aqui na internet desde 2019 a respeito de investimentos. E essa discussão ela não é nova. Essa é uma discussão muito antiga e que vez ou outra ela reacende com novos personagens, né? A primeira coisa que a gente precisa entender aqui nesse vídeo é o que são os dividendos. Então, os dividendos ali, eles são nada mais do que o lucro de uma empresa distribuído para os seus acionistas. Então, qualquer empresa, ela tem dividendos. A sua empresa aí, você que é um empresário, você tem ali o faturamento do mês, vendeu ali os seus produtos, etc., tirou as suas despesas, tirou aquela coisa toda, sobrou ali na última linha aquele saldo do seu caixa. Aquilo ali você chama ele de lucro. A percentual daquilo que é distribuído desse lucro, né? Ah, não, eu recebo só o Prolabore. Beleza, recebe ali. Agora, a distribuição do lucro, quando ele é distribuído nas empresas que são saudáveis ali, que efetuam esse tipo de distribuição, ele é ali o chamado dividendo. Não tem nada de especial no dividendo, que só existe em ações de bolsa. Então, quando você fala com a empresa da Bolsa de Valores distribuiu dividendos, o que ela fez foi pegar o lucro dela ali, de um período específico, e distribuir para os acionistas, os sócios dessa empresa ali, como uma forma de pagar pela participação deles no negócio. E aí, cada sócio recebe percentualmente, no seu negócio é assim, né? O valor que ele tem ali. Então, se a empresa vai distribuir 100 mil, tem um sócio que tem 30%, ele recebe 30 mil reais. E a mesma coisa acontece na Bolsa de Valores, só que normalmente faz a divisão por ações, porque empresas da Bolsa de Valores não tem um dono ali que tem 1% das cotas como acionista minoritário, né? Tem os majoritários que vão ter ali, percentuais mesmo, mas os acionistas minoritários têm uma fração, então ia ficar muito complicado você fazer a conta. Ah, 0,001% ali eu tenho da empresa. Muitas vezes a empresa pode ter mais de 100 milhões de ações, 10 milhões de ações, então isso seria complicadíssimo para você pegar ali qual o radical corresponde ao percentual específico daquela empresa. Convencionou-se, então, fazer o pagamento de dividendos com base na posição acionária. Então, você faz assim, ó, uma ação vai receber R$1, uma ação vai receber 15 centavos, uma ação vai receber R$2,15, e simplesmente isso é feito ali. Aí, para a gente usar um exemplo para trazer para a materialidade daquelas pessoas que não têm esse costume, vamos utilizar aqui a padaria do João, coisa nossa, antiga, aqui já nosso exemplo antigo, chamada Pada 3, né, aqui na Bolsa de Valores. Vamos supor que a Pada 3 ela é uma padaria de sucesso que está listada na Bolsa e tem diversos acionistas. Durante o último ano fiscal, então ano de 2023, a padaria obteve um lucro líquido de R$500 mil. Mixaria para uma empresa de bolsa, né? Seria bem mais que isso, a não ser aquelas que dão prejuízo, que aí poderia ser menos que isso. A diretoria da Pada 3, ela vota ali e decide distribuir parte desse lucro para os acionistas em forma de dividendos. Esse percentual que a empresa vai decidir distribuir é o que a gente chama de payout, tá? Então esse aqui é o indicador, quando você for ver nos sites aí, vai estar escrito, ó, o payout da empresa de tanto é o percentual do lucro dela que ela decidiu distribuir para os acionistas. É importante você ficar atento no payout se ele estiver acima de 100%. Por quê? Porque a empresa está distribuindo mais lucro, né, mais dinheiro ali do que o que ela recebeu naquele determinado ano. Como isso é possível? Ela está distribuindo a venda de algum ativo ou algum dinheiro que ela tinha acumulado em caixa. Não é saudável, né? Um payout acima de 100%, ele não pode ser mantido por muitos anos. Então, nesse caso, a Pada 3 ali, ela toma a decisão de distribuir 40% dos lucros da empresa, né? O lucro da empresa foi de 500 mil, ela toma a decisão de distribuir 40% dos lucros da empresa como dividendos. Então, ela tomaria a decisão de distribuir R$200 mil ali para esses acionistas. Cada acionista vai receber agora uma quantia proporcional à quantidade de ações que ele possui da empresa naquele momento. Por exemplo, então se um acionista ele possui 1.000 ações da Pada 3, vamos supor aqui que ela vai distribuir os dividendos, aí beleza, então ele tem 1.000 ações. Agora a gente precisa saber quanto que a
Pada 3 possui no total de ações ali. Vamos supor que a Pada 3 tivesse o mesmo número de ações que ela vai distribuir dividendo. Então ela tem 200 mil ações disponíveis. Essa pessoa só tem 1.000. Se ela tem 200 mil, ela vai distribuir R$1 para cada ação, por exemplo. Então, um acionista que tem 1.000 ações vai receber quantos reais? R$1.000. R$1.000 redondinho. Esse é o cálculo que existe. Então isso aqui é a distribuição de dividendos. É claro que se a gente tivesse aqui quanto que ele pagou por cada ação, etc., a gente poderia criar outros indicadores muito importantes, como dividend yield, etc. Então o dividendo aqui, como você viu, ele é simplesmente uma maneira de pagar aos acionistas ali o lucro que a empresa oferiu naquele período. Uma empresa pode optar por distribuir ou não distribuir dividendos. Agora tem uma coisa, você precisa entender que o dinheiro estava ali na empresa, estava no CNPJ. O CNPJ pertence aos acionistas. Então, uma crítica que vai vir aqui muito interessante de algumas pessoas é o seguinte, olha só, se você era dono da empresa e a empresa tirou o dinheiro do caixa dela para te dar proporcionalmente a quantidade que você é dono, na verdade seu patrimônio não mudou em nada. Concorda? Eu tenho R$1.000 no caixa da empresa, que ele é meu, porque eu sou dono da empresa, de tantos por cento daquela empresa. Se ela simplesmente pega o dinheiro do caixa e me dá, de quem que era o dinheiro antes? Era meu, e ela me deu o meu dinheiro. Então você não tem um ganho de patrimônio nesse caso aqui. Raul, mas por exemplo, eu tenho uma empresa na Bolsa de Valores, a ação lá vale R$22, a empresa me deu R$1 a mais por cada ação que eu tinha. Não necessariamente, porque vai ter o evento acionário que vai descontar o preço daquele dividendo na data ex. Então no dia que for a data ex de dividendos, vai ser descontado aquele dividendo do preço da ação. Ele vai sair ali do preço da ação. Não é que ele sai do preço da ação, é um evento acionário ali, cai as ofertas e a gente reenvia as ofertas já descontado dividendo, né? Não é uma coisa automática como muita gente pensa. Raul, mas por que eu não vejo a queda no dia que a empresa distribui dividendos? Na data aí, se você reparar quanto você tinha na ação e quanto você recebeu dividendos, você vai perceber que ele saiu de lá. Você tinha a ação, ela custava 23, ela foi para 22. Mas se você olha no site de indicador, por exemplo, se você vai aí e abre o Investidor 10, o Status Invest, ou você abre o Google, você vai perceber que o gráfico está do mesmo jeito, porque aí os sites fazem um ajuste gráfico para que isso não seja considerado uma queda. Então, isso aqui vai chegar na conclusão de algumas pessoas dizerem, pô, então é ilusão, cara, porque eu vou viver a vida inteira, né, ali, sem que aquele dividendo me gere valor como acionista. A empresa acumulou o lucro, na hora que ela distribui o lucro, ela desconta de mim. Eu não ganhei nada a mais. De fato, na hora que você considera isso, no seu bolso, isso não faz diferença nenhuma. É um fato mesmo, verdadeiro. Agora, é claro que a ação pode se valorizar depois, etc. Mas tem um truque que algumas pessoas acabam não compreendendo e que pode fazer muito sentido para você agora. No caso, os dividendos, eles são úteis, gente. Não é para você enriquecer e nem nada disso. Por que o empresário distribui o lucro da empresa dele? Porque ele quer comprar alguma coisa na pessoa física. Então ele precisa pagar as contas dele do mês, ele precisa sobreviver ali, ele precisa comprar uma casa, etc. Os dividendos, eles são a mesma coisa. Você pode utilizar o dinheiro que a empresa te pagou. A empresa ali, ela é tipo uma galinha. Ela vai lá e bota um ovo, né? Você pode pegar aquele ovo e fritar ele. Ou você pode deixar nascer outro pintinho. Se você pega esse dividendo e reinveste, você fez o pintinho. Já vou te mostrar como é que você faz. Mas agora, se você pega o ovo e você frita, você comeu o ovo. Não deixou de ser útil também, né? A galinha, por que o ovo não virou nada? Porque você comeu o ovo, ele deixou de existir? Não, ele foi útil, ele funcionou para você se alimentou naquele período. A mesma coisa os dividendos, então ele é um ovo. Agora, como ele é um ovo, se eu pegar esse ovo então e deixar nascer, ele vai ali se tornar algo mais interessante. Quer ver um exemplo? Olha que legal. Então vamos supor agora a Pada 3, só que ela tem só 4 sócios. Esquece a Pada 3 da bolsa, agora é outra Pada 3. Cada sócio da Pada 3 tem 25% daquele negócio. A Pada 3 vai lá e distribui R$1 milhão em dividendos. Cada sócio vai receber? 250 mil. 250 mil. Miserável. Quem te ensinou? Põe o meme aí do miserável. Você é de exatas, hein? É de exatas. Então, o João, ele recebe os dividendos ali e gasta com a reforma da casa dele. Pô, tô precisando aqui dos 250 mil, vou gastar. O Frederico, ele pega os dividendos e vai para as Maldivas. O Vandim, ele pega os dividendos, não tem nada a ver com esse Vandim aqui, que você vai entender o exemplo, e vai pro cabaré. Não é esse Vandim, Jamais, claro que não, jamais. porque ele nunca faria uma coisa dessa. O mais perto que o Vandim já chegou de um cabaré foi do cabaré do Eduardo Costa e do Leonardo. Verdade. Foi o mais próximo. E da cachaça cabaré. É isso. Agora, o Raul, ele propõe, né, pro Vandim ali, que tá querendo no cabaré, ele propõe comprar 5% das ações dele por 250 mil. Então fala assim, ó, chega ali naquele sócio que tá mais interessado em gastar e fala assim, por que você não fica com 500 mil reais em vez de você ficar com 250 mil? 250 mil aí é pouco pra você. Compra uma Hilux, dentro da Hilux. Aí o cara vai ali e aceita. Então, o Raul, no primeiro momento, ele fica sem os dividendos, né? Ele pegou ali as ações do Vandim e comprou, né? Então ele pagou, o Vandim agora tem 500 mil, o Raul não tem nada pra ir no cabaré, vai ficar sem ir no cabaré. Aí, na próxima vez agora, quando é ano que vem, que a empresa distribui mais 1 milhão, dessa vez mudou.
Porque agora o Raul recebe 300 mil. E o Vandinho só recebe 200, porque ele vendeu 5% das ações dele. Se você tiver um negócio normal, obviamente seus sócios, eles podem acabar estranhando esse processo, né? Vai falar assim, como assim você quer comprar minhas ações? Você tá querendo tomar o controle? Você tá querendo tomar o poder do meu negócio? Agora, quando é na Bolsa de Valores, todo dia tem alguém querendo vender. Então você pode ir lá simplesmente e pegar o seu dividendo e comprar as ações daquelas pessoas que querem vender. E aí você aumenta a sua posição naquela empresa. Se você repetir isso por muitos anos, o que vai acontecer? Em algum momento você vai ser dono de um percentual cada vez maior daquelas ações. E aí quando você olha a diferença que isso faz, por exemplo, tem esse estudo aqui, ó, de um rapaz chamado Jeremy Siegel. Jeremy Siegel para os americanos, mas é Jeremy Siegel, né? Jeremias Sem Vergonha. Esse aqui é o do maconheiro sem vergonha que organizou a Roconha lá na música do Faroeste Caboclo. Então, o Jeremias, ele pegou e fez um estudo muito interessante. Falou assim, cara, imagina que alguém, só para entender o efeito dos dividendos, né? O cara tem paciência e tempo. Imagina que alguém investiu $100 lá em 1871 na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E aí ele acompanhou isso aqui, se não me engano, até 2011. Quanto você acha que essa pessoa teria transformado esse dinheiro? Muitos anos, né? Ninguém teria vivido esse tempo, é claro, gente. Mas aqui vai ajudar você a entender. $100. Se transformaram em 100 dividendos, viraram $250 mil. $100 virou $250 mil. Exato. $100 virou $250 mil. É isso mesmo. Agora, quanto você acha que virou você reinvestir nos dividendos? Dá até uma aflição. Não tem nem noção. Não, dá até uma aflição. Chuta. Dobrou o preço? Não, $8 milhões. Putz. Então, se você souber utilizar essa estratégia, é legal. E tem mais um detalhe. O que essa polêmicazinha de interwebs não diz, né? E que aí é uma besteira, é realmente possível viver de dividendos? Gente, a maior parte dos empresários do Brasil vivem de dividendos, quase todos. Ele pega ali um pedaço do dinheiro da empresa dele, do lucro, e vive. Então é possível viver de dividendos? Claramente. Raul, mas é possível de viver de dividendos só de empresas da Bolsa? Olha, essas empresas são muito mais lucrativas do que todas as empresas comunzinhas de bairro. Se dá pra viver da borracharia do Manel, dá pra viver da VEG, gente. Dá pra viver da Mali, dá pra viver das empresas gigantescas. Agora, tudo vai depender da quantidade de dinheiro que você tem lá. Quando eu pego meus clientes da consultoria aqui, tem vários, inúmeros, que vivem somente de dividendos. Agora, o dividendo ele é inconstante. Então, muitas vezes, na hora de fazer um planejamento, vão ter casos em que você não vai querer utilizar somente ações na carteira daquele cliente, porque senão você montaria uma carteira que não tem previsibilidade mensal. E a maior parte dos clientes, eles gostam de fazer um orçamento mensal, eles não querem fazer um orçamento anual, não querem fazer um orçamento semestral. O que acontece então? Quando você tem que atender um cliente que quer viver de dividendos, o que a gente faz na prática? Em vez de ficar nessa discussão boba, a gente pergunta para a pessoa quanto ela quer por mês e ela fala. A gente pega e faz uma provisão. Então, ao longo do ano anterior, quando as empresas vão pagando dividendos, você provisiona o próximo ano. Na hora que passou daquela provisão, você começa a reinvestir para manter o poder de compra do dinheiro, né? O cliente utiliza uma parte da carteira e ele acha que está fazendo retirada mensal, mas não está. Ele está fazendo a retirada, na verdade, na hora que o calendário de dividendos funciona. E boa parte dos clientes aqui da consultoria tem 70%, 80% de posição dentro de ações. A maior parte não tem muito renda fixa porque não gosta muito. Existem aqueles mais conservadores, que tem um pouquinho de fundo imobiliário, tem um pouco muito às vezes, né? Existem aqueles outros que têm mais um pouquinho de renda fixa, mas na média, a maior parte dos patrimônios estão alocados em renda variável, porque são clientes às vezes um pouco mais antigos, já têm esse hábito e a gente manteve assim essa carteira. Então, não existe a discussão vazia e besta se dá para viver dividendos ou não. Óbvio que dá, porque todas as empresas brasileiras fazem assim, os sócios das empresas brasileiras, e para além disso, na bolsa também. E aí você pode só se organizar com relação a isso, não tem milagre. Se uma ação cair, ela cai, por exemplo, desvalorizou, a empresa mesmo assim pode pagar dividendo? Normal, tem nada a ver. Normal. Aí os bancos podem cair tudo, pode cair a ação 50% e o dividendo é o mesmo. O dividendo não tem a ver com o fato da ação estar em valor X ou Y. Ele tem a ver com o fato da empresa ter lucrado naquele ano ou não lucrado e ela ter o interesse em distribuir aquele dividendo ou não. As empresas mais maduras e dos ramos onde não tem mais uma expansão muito grande para ser feita costumam distribuir bons dividendos. E outra coisa, você pode investir em empresas agora que não são pagadores de dividendos, mas são empresas de crescimento e que em algum momento elas vão amadurecer e vão começar a pagar dividendos, porque uma empresa não vai crescer para sempre. Vai chegar um momento que essa empresa não tem muito mais o que fazer com esse dinheiro. E aí ela poderia decidir, sim, remunerar os acionistas para que eles escolham o que querem fazer, inclusive para que eles possam aumentar até a posição dentro dessa própria empresa. Isso não tem nada a ver com a empresa. Agora, o que é o mais importante para o investidor que pensa em viver de dividendos ele fazer? Ele observar se a empresa que ele está investindo tem um histórico de pagamento de dividendos. Você vai encontrar empresas na Bolsa de Valores brasileira que tem histórico de 30 anos distribuindo dividendos constantemente, nunca deixou de distribuir.
distribuir. Essas empresas, então, elas são interessantes. E não significa que ela não vai crescer. A gente diz muitas vezes que uma empresa que distribui muito dividendo, que ela tem um payout muito alto, ela tem menos dinheiro para fazer investimento em si mesma. Mas, quando a gente observa, existem algumas empresas fora da curva totalmente, né? Que a gente pode até fazer um vídeo só sobre as empresas fora da curva, que são aquelas empresas que conseguem distribuir dividendos e ainda representar um grau de crescimento maior do que as que não distribuem dividendos. A gente tem também que observar que algumas empresas, por mais que elas no momento específico elas não estejam distribuindo um dividendo legal, você tem que olhar o seu yield on cost. Então o dividendo em relação ao preço que você pagou nas ações. Porque tem empresas hoje em dia que você fala assim, o dividendo dela, o dividend yield dela tá 3%, por exemplo. Então se eu investir 100 mil, eu só estou ganhando 3 mil reais ali por ano, por exemplo, nesse caso. Só que quando você olha na prática, as pessoas não pagaram o preço que você pagou nessa ação agora. Tem gente que comprou ações ali, por exemplo, de VEG, né, que hoje em dia, você pega aí VEG 3, ela tá aí custando hoje, para vocês terem uma ideia, R$ 32,96. Quem acompanha aqui o canal, cara, comprou VEG a R$17. Comprou VEG a R$15 até, né, quem acompanha aqui desde sempre. Comprou VEG a R$9. Lá em 2019 já tinha vídeo da VEG aqui, pode ver. Então essas pessoas, um cara que pagou R$9,54 na ação da VEG, o que ele tem a ver com um cara que pagou R$32,96? Quem chegou tarde, meu lindo, foi você, não foi ele. Então ele não tem nada a ver com isso. Aí você olha e fala, o dividendo da VEG aqui tá 1,85. Para essa pessoa, não. Porque essa pessoa não tem nada a ver com o preço de 32 que a VEG está hoje. Quando ela distribui o dividendo, ele tem o yield on cost dele. Ele tem o preço de 9,95 que tá na cabeça. Então, se você fizer a conta do dividend yield, você vai perceber que ele tá recebendo aí pelo menos 3 vezes mais dividendos do que você, proporcionalmente ao valor que ele investiu na empresa. Imagina que loucura. Então, essa pessoa, além de receber dividendos por todos esses anos, comprar mais ações ali, ela ainda conseguiu receber mais dividendos, né? Ela ainda conseguiu essa valorização inteira e o yield on cost em relação ao valor que ela investiu tá muito menor. Ela tá ali recebendo dividendos em cima de uma ação de 32, que na verdade ela pagou R$9, né? Então é um valor diferente, é que você vai receber o mesmo valor, só que o percentual que significa em relação ao valor que você aportou é diferente. Como que eu sei que a empresa que eu quero comprar, ela paga dividendo ou não? Existe o calendário de dividendos da própria empresa, então você pode ir lá no RI da empresa, só digitar RI VEG, por exemplo, e ver como é que tá. E lá na plataforma da UVP também, se você usa a plataforma da UVP para fazer os seus investimentos, aqui ó, tem um lugar aqui muito especial, muito bonito, vou mostrar aqui para vocês agora. E aqui ó, na plataforma da UVP, você vem na sua parte de ações, invista agora, bolsa de valores, eu falei certo e cliquei no lugar errado, aí você vem aqui, cliquei em investir, então você vem aqui, por exemplo, na empresa, aqui eu vou em Itaúsa, por exemplo, e aí você vai vir aqui, pega os indicadores fundamentalistas, aqui já fala se a empresa é boa ou não, né? Se ela tem a viabilidade, já fala se ela tem lucros consistentes, se ela tem tag along, etc. Importante você verificar isso aqui antes de investir para não fazer cagada. Vem aqui indicadores fundamentalistas e pega o dividend yield. Se a empresa tiver escrito aqui que ela tem um dividend yield de 5,76%, significa que se você tivesse as ações ao preço que ela está agora no ano passado, né, em janeiro ali, por exemplo, se você tivesse comprado, você teria recebido 5,76% do valor que você investiu nela em forma de dividendos. E aqui a gente colocou também o histórico dos dividendos. Então você pode vir aqui e ver o histórico do dividend yield para você ver que esse histórico ele se modifica ano a ano, né? A gente botou aqui que você pode conferir. Então vale sempre a pena você olhar se essa empresa distribuía de forma sólida ali os dividendos. É isso. Então você tem como fazer isso aí. E também no Giro da Bolsa, né? No Giro da Bolsa, toda semana a gente avisa todas as empresas que vão pagar dividendos. Giro da Bolsa. Sai domingo? Sai domingo. Você queria fazer propaganda do Giro? Era isso? Não, eu realmente não sabia. Então aqui no Dividendos... Então você vem aqui no Dividendos de JCP, no RI da VEG, por exemplo, tá escrito as datas que ela pretende pagar. Ó, ela já falou aqui, então você já tem como saber. Ó. Então ela vai pagar dividendos aí, né? Em todos esses períodos aqui, ela já vai te avisar. 2023, esse foi o calendário que ela pagou, né? E ela já vai colocar também o calendário dela do próximo ano. Normalmente as empresas já colocam aqui. Então ainda não tá, mas ela acaba colocando quando ela tiver esse calendário pronto. Então isso aqui é o importante para você. Lembre-se também que o dividend yield, né? Ou o dividendo de uma empresa, ele está associado diretamente ao lucro dessa empresa. Se a empresa em determinado ano ela não registrou lucro, é muito provável que, se ela for responsável, ela não vai pagar esses dividendos. Então é por isso que é importante você desenvolver uma estratégia de uma carteira diversificada e que você não tenha ali, exatamente o tanto que eu devo receber de dividendos, eu vou colocar no meu orçamento. Não pode ser assim. Na consultoria aqui a gente se prepara também, quando vai atender um cliente que vive ali de dividendos ou que vive de renda, a gente já prepara algumas rendas fixas, a gente já coloca uma parte do dinheiro dele em tesouro, já faz as provisões necessárias no ano anterior e já considera uma margem para poder escapar disso, caso alguma coisa aconteça e saia do comum. Inclusive, na pandemia aí, muita gente
que vivia de dividendos ali teve problema, né? Porque os fundos imobiliários suspenderam, alguns suspenderam o pagamento de dividendos, etc. Então, é importante você ter um pouco de renda fixa, por isso a gente aconselha aqui para os clientes terem, para a gente não ter esse tipo de problema. Então, a conclusão é, a estratégia de crescimento de ações e de dividendos, elas não são excludentes uma da outra. Eu sempre falo aqui para vocês que eu não me importo se a empresa paga dividendo ou não, porque eu ainda estou na fase de construção. No meu caso, eu ainda quero aumentar muito o tamanho do meu patrimônio, mas eu já recebo também dividendos, mais do que o suficiente para viver, caso eu já estivesse na idade ou caso eu tivesse esse interesse. Então é isso, é muito importante para você pensar nesses detalhes antes de você ir pro dividendo. Acabou a polêmica? Acabou a polêmica, mas pra mim você já tá na idade de viver de... Então eu vou embora. Se tô na idade, eu vou embora. Porque, pelo amor de Deus, Tem eu tô nem aqui, cabelo branco ainda. eu tô aqui trabalhando, eu sou um jovem, rapaz. Então eu tô aqui jovem. Quantos anos vocês acham que eu tenho? Comenta aí, vamos ver se vocês acertam a minha idade, que aqui eu não costumo falar a minha idade. Não vale pesquisar. Se você me conhece de outros carnavais, é importante você não comentar, porque você tem que dar a oportunidade de quem vai fazer chute. Se você vai chutar, pode chutar aí. E você que chegou até aqui e fala, Raul, cara, eu preciso aí, ou de uma estratégia para fazer o meu patrimônio render dividendos, ou eu preciso realmente aprender aí a criar uma carteira para que eu possa fazer isso no futuro. O que eu vou te indicar? Abre aí agora, alvp.com.br, clica nesse botão aqui, ó, faça a sua análise de perfil. Aqui você vai responder algumas perguntas para mim, né, como é que tá a sua vida financeira, e eu vou te dizer se esse treinamento aqui é para você ou não. Se você for aprovado, eu posso te ensinar, sim, a criar não só a carteira de dividendos, como a viver de renda, né? No Brasil e no mundo, gerando aí renda em dólar, gerando renda de diversas formas aí, utilizando o seu dinheiro. Agora, Raul, eu já tenho um patrimônio, eu não tô querendo construir um patrimônio, eu só preciso realmente organizar a carteira e tudo. Tem um botão aqui da consultoria especializada, mas o que eu vou te indicar? Faz o treinamento primeiro, né? E do treinamento você faz a consultoria. Por quê? Não é legal, quando você vai lidar com dinheiro, você entrar e ter que ficar na mão dos outros. É óbvio que aqui tem uma equipe treinada, tem um pessoal para te ajudar, eles sabem fazer isso. Só que eu, por exemplo, quando o assunto é dinheiro, eu prefiro saber, pelo menos, o que está acontecendo. Beleza, eu posso terceirizar a minha decisão. Isso é a mesma coisa que você saber dirigir. Você pode ter outra pessoa dirigindo do seu lado, mas se acontecer um acidente, qualquer coisa, você pode pegar aqui e pode pilotar você mesmo. Você não precisa depender daquela pessoa para isso. Pablo Marçal, por exemplo, pilota até helicóptero para esse tipo de situação. Então, não sei se vocês viram esse meme, mas é muito bom esse meme. É real. É um cara falando... Não é brincando, não? Ele tá zoando. Não, ele falou real. Eu acho que tá zoando. Bom, não sei. Agora eu fiquei na dúvida. Então, tá. Ignora, não tem nada a ver. Então, se você quiser, é isso para você não ficar na mão de ninguém. Você pode aqui fazer sua consultoria especializada ou pode aí também preencher o formulário e montar o seu cadastro aqui direitinho, que você pode ser aprovado para participar. Lembrando, a gente já formou mais de 14 mil alunos aí. Estamos indo por 15 mil, na verdade. Nessa turma agora a gente vai para 15 mil. Eu não atualizei aqui. E você pode também verificar o nosso Reclame Aqui. Por quê? Porque a UVP tem um compromisso. Olha, se você entrou na UVP e não aprendeu a investir no Brasil e no mundo todo, a gente devolve 100% do seu dinheiro. É um compromisso. Ah, Raul, mas como é que eu vou saber que isso é verdade ou não? É simplesmente você entrar lá no WhatsApp, concluiu, emitiu o certificado e tudo, você entra no WhatsApp e fala, não é verdade, não funcionou pra mim e tal. A gente devolve 100% do seu dinheiro. Agora eu vou verificar aqui se vocês não deixaram nenhuma dúvida no último vídeo. Tem um rapaz aqui que é o William Carvalho. Olha o tamanho da pergunta do William. Eu vou até responder, porque isso aqui deve ser grande. Pergunta: boa noite, Raul e equipe. Boa noite. Aqui tá tarde ainda, mas boa noite pro senhor aí. Educado, senhor William, né? Raul, eu tenho uma dúvida real e gostaria de saber se estou sendo bobo ou se faz sentido. Já estudei bastante a respeito e até agora tem feito sentido na minha cabeça e tem dado certo financeiramente. Costumo comprar ações com o intuito de ganho de capital. Só sinto firmeza no ganho quanto efetivo lucro, pois se uma ação foi comprada a 50, ela valoriza e chega a 60 e depois volta a 55. De certa forma, deixei de efetivar um lucro de R$5 que poderia ser utilizado posteriormente para comprar a mesma ação quando ela caísse. Não necessariamente. Primeira coisa é, uma empresa não vai subir a 60 e depois voltar para 55 esperando você comprá-la de novo mais barato vendendo a 60. Quem fez isso com a Apple, por exemplo, não está mais aqui. Quem fez isso com qualquer empresa da Bolsa de Valores no Brasil, a maioria, né, de 60% das empresas aí nos últimos anos, perdeu dinheiro, porque todas elas no longo prazo, né, a Bolsa de Valores, ela sobe, ela não cai, né? A Bolsa de Valores sobe caindo, ela dá uma flincada, mas ela sobe no geral. Então, não necessariamente você vai encontrar, né, um fundo, não necessariamente você está num topo ali. Então, não é verdade isso que você está dizendo. Pois como o mercado costuma crescer caindo, eu tento aproveitar o lucro das altas para comprar mais nas baixas. Então, no mercado de alta, onde tudo está subindo e dando uma flincadinha ou outra, você vai conseguir brincar disso aí, tranquilo. Isso se encaixaria no swing trade, mas tem um escopo limitado de ações que façam essa movimentação. Sou mediano, gosto de risco, mas nem tanto. Invisto apenas em ações que confio. Caso a ação desvalorize, não tem problema nenhum em segurar ela pelo tempo que for necessário. Essa estratégia faz sentido ou você está sendo muito inocente? Isso aí é o chamado holder de desgraça. Então é assim, todas as empresas boas, você vende da sua carteira quando elas sobem, quando elas atingem determinado patamar. Todas aquelas porcarias você
você permanece com elas exposto pelo maior tempo possível. Você é uma pessoa que está agindo de maneira irracional. Essa estratégia funciona muito bem, sim, tá? Só que para isso você precisaria ter uma bola de cristal. É um produto que eu nunca consegui encontrar disponível, mas uma bola de cristal com capacidades preditivas. Só que se você encontrar, tem outra coisa que funciona muito legal também, que é apostar na Mega Sena, porque já vem os números ali prontos. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de estratégia, tá bom, William? Abraço aí, inocência demais, né? Vale a pena estudar um pouquinho mais para você não cair nesse tipo de engano aí. Desculpa pela piada, mas pelo amor de Deus, não é uma boa ideia, não. Eduardo Ivo Júnior. Passei como proponente da Lei Paulo Gustavo e recebi a verba em uma conta que fiz no Banco It, própria para receber esse recurso. Como proponente, o dinheiro não é totalmente meu e não posso tirar. Apenas posso pegar minha parte e deixar lá o restante para ir pagando o pessoal envolvido no projeto. No caso, ficou 5 mil na conta e vai ter que ficar pelo menos por uns 5 meses até concluir o projeto e começar a pagar o pessoal. A pergunta é, como o It não está rendendo mais por fora das metas, posso aplicar esse dinheiro lá, enquanto renderia mais ou menos 5 mil reais ao longo de 5 meses? Esse desconto de imposto é só o rendimento ou correria risco de descontar algo do valor? Sou bem leigo nessa coisa de rendimento. Agradeço a quem puder. Olha, quando está na conta do It já começa a render normalmente, né? Então esse dinheiro já deve estar rendendo. E não, você não paga o imposto sobre o montante total, somente sobre o valor mesmo alocado ali. Você já vai receber nesse caso, né? Mas será que é legal? Eu falo legal no quesito não de bacana, no quesito legal, você receber os rendimentos referentes a um dinheiro que não te pertence, isso é permitido pela lei? Eu não sei mesmo sobre essa legislação aí do proponente. Fica atento a esse detalhe para você não se complicar. Ele comentou isso no vídeo que eu coloquei, deixei R$1.000 no It durante 30 dias, né? Bacana que conseguiu alcançar uma pessoa que precisava. Maurício Henrique 1641. O que não consigo entender é como que rende em média 11% ao ano pode ser chamado de renda fixa, se a inflação passou de 12% em 2023. Algum investidor raiz poderia me explicar? Pergunta nessa. Então, o problema aí é que a inflação de 2023, ela ficou em 4,62%. A inflação não passou de 12%, não. O IPCA. Então, não fez muito sentido isso que você está falando, não, tá? E ainda que fosse, a renda fixa, ela se refere muito mais ao fato de não ter como ir para baixo do que com relação a isso. Mas não tá certo, não. Essa é a visão sua, tá bom? Abração e até o próximo vídeo. Tchau!